Sejam bem-vindos ao resultado da reforma da Glória. É uma luminária pendente aqui no canto, bem rústica, assim, de corda. O teto aqui tá no PVC vinílico amadeirado. Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui no bairro da Glória, em Macaé, para mostrar para vocês o resultado final dessa reforma. Quem acompanha aqui o canal já viu o vídeo dessa obra, inclusive eu morei nessa casa aqui durante 3 meses antes da reforma. Quando eu saí da casa dos sonhos, precisava de um lugar provisório para ficar, eu morei aqui. Então essa casa aqui tava fechada, eu lembrei e mandei mensagem para eles e falei: gente, eu tô precisando de uma casa para ficar pouco tempo, vocês estão com a casa de vocês fechada esperando a reforma, vocês não querem me alugar a casa? E aí deu tudo certo, a gente tá aqui, tá morando aqui e já estamos quase saindo também, antes deles iniciarem a obra. E tem vídeo dessa obra no canal, durante a parte bruta da obra, né? E agora a casa tá finalizada. Faltam alguns detalhes que eu vou falando pra vocês, mas eles vão se mudar nos próximos dias, então eu queria trazer pra vocês esse resultado final, que não é ainda o final, mas antes dos clientes se mudarem. Essa casa aqui foi uma reforma que a gente praticamente construiu outra casa, né? Eu falei isso no vídeo anterior também, ó, nós tínhamos 76,80 metros quadrados de área construída e nós fizemos um acréscimo de área de 127,81, ou seja, a parte nova é maior do que a parte que já existia. Então, a gente chama de reforma porque a gente aproveitou uma parte, mas aqui foi praticamente uma construção nova. Nós temos agora 204 metros quadrados de área construída nessa casa. A casa é toda linear, ela não tinha laje antes, então nós fizemos toda a estrutura nova, batemos laje na casa. Era uma casa bem simples mesmo e agora ficou uma casa super moderna, com acabamento super legal. Nem vi ainda o resultado, tô gravando o vídeo antes de entrar, vou ver junto com vocês. E aqui sobre a fachada, né, é uma fachada de linhas retas. Aqui eu trabalhei as cores que vocês sabem que eu gosto: preto, amadeirado, cimento queimado, pedra natural também, ó, mostrei num outro vídeo aí de reforma do Mirante da Lagoa e aqui eu utilizei a mesma pedra, que é a codorna. Então, fizemos aqui essa coluna decorativa, ali também no portãozinho social, coluna decorativa, e aqui nós temos esse revestimento ripado, amadeirado, que vai entrar aqui ainda o paisagismo. Então, aqui ficou um canteirinho, o terreno ele é bem torto, né? E eu vim fazendo a fachada reta. Então, o torto ficou aqui na jardineira. Vocês vão ver que a jardineira tá no formato triangular, porque eu vim fazendo as paredes retas, e aqui ficou esse espaço de jardineira para plantar o paisagismo que ainda não entrou. Então, dessa fachada, atualmente está faltando só o paisagismo e o portão da garagem. Aqui o portãozinho social tá instalado, mas o da garagem ainda não. E aqui nós temos, então, o acesso social, né? O acesso do portão de pedestre e aqui o acesso de garagem. Vou entrar por aqui, que já tá aberto, né? Que tá sem o portão. E aí nós encaixamos desse lado direito a garagem para 2 carros. Antes já tinha uma garagem aqui, mas era uma garagem bem menor. Nesse caso aqui nós não precisamos respeitar afastamento frontal, porque é dentro de um condomínio que essa rua é uma rua projetada, não é uma rua oficial, não é uma rua pública. Então a gente não precisou respeitar aqui afastamento frontal. Esse condomínio também não tem convenção de obras, não tem normas específicas dele. E aí nós já começamos a casa aqui nessa garagem para 2 carros. E aqui do lado direito existia já esse corredor, que é bem estreito, inclusive nós mantivemos. Então nós temos 2 acessos aqui internamente também. Um direto na porta da sala e um externo que vai direto para o quintal lá da área gourmet. A gente manteve aqui e só colocou um portão que antes não existia. Aqui, antes era um quarto, isso aqui era fechado e a porta era para dentro, era inclusive o quarto principal, a suíte da casa. E nós fechamos lá, eu também já mostrei isso em vídeos anteriores, se vocês quiserem ver mais essa parte do que foi mexido, é bom assistir o vídeo anterior. E aqui virou oficina. O meu cliente, ele gostaria de ter uma oficina, ele gosta de fazer reparos, mexer com coisas de carro, enfim. E aqui vai entrar ainda uma porta de ferro, aquela porta de enrolar. Então eles também não colocaram ainda, mas aqui vai ser uma oficina. Então, por isso que tá aberto aqui para garagem. Aqui eu fiz esses elementos decorativos, que são colunas de alvenaria mesmo, que fazem esse detalhe da fachada. Inclusive tem iluminação tanto em cima, ó, tem spot de sobrepor. O pintor ainda tá trabalhando também, tá, gente? Vocês vão ver algumas fitas crepe, algumas luminárias penduradas, porque o pintor tá fazendo os retoques de pintura. E ali tem essas luminárias sobrepostas e aqui no chão nós temos spots de piso embutidos. Então fica uma iluminação legal aqui à noite. Essa janela que vocês estão vendo aqui é a janela do escritório. Aqui nós temos um janelão
da sala de estar, que nós criamos um pé direito mais alto. Antes a casa era toda no nível só, mas como não tinha laje, a gente já teria que fazer a laje, teria que fazer a estrutura toda nova, nós subimos essa sala para fazer um pé direito mais alto. E aí nós temos esse janelão aqui, na parte de baixo janela e na parte de cima vidro fixo. E aqui a porta principal de entrada, que é uma porta em ACM preto. Então nós temos toda essa caixa preta aqui, e depois vem os elementos mais clarinhos contrastando. Aqui ficou uma área de jardim, que antes também já era dessa forma, e nós fizemos o acesso aí do pedestre concretado com essas placas de concreto. Aqui também depois vai entrar mais paisagismo, né? Enfim, no momento tá só com a grama. E aí agora, bora lá que eu vou mostrar pra vocês essa casa por dentro. Sejam bem-vindos ao resultado da reforma da Glória. Gente, como eu falei, ainda faltam detalhes, né? Os clientes estão fazendo a mudança ainda. Mas já dá para perceber a diferença do que era antes. Vocês vão vendo aí as imagens da casa antes e as imagens do projeto em 3D, que a gente está executando aqui, ó, igualzinho, super fiel ao projeto. Aqui, por exemplo, tem essas luminárias pendentes que estão baixinhas, porque aqui vai entrar a mesa encosta ali na ilha e vem para cá. Então vai ficar, aqui não vai ser passagem, né? Aqui vai ser a mesa de jantar. E aí a gente tem essa sala com o pé direito mais alto, integrada com a cozinha. E aqui foram montados os móveis planejados recentemente, mas ainda não entraram os móveis soltos. Então esse móvel aqui, por exemplo, é um aparador que a gente fez para o sofá. Ele vai entrar aqui, dividindo essa área do sofá, fazendo um apoio aqui para encostar o sofá. E aqui a nossa parte de painel de TV, toda projetada também, toda na marcenaria planejada, espacinho ali para entrar o puff. Aqui, ó, tem uma luminária que tá faltando ainda colocar o quadro, então essa parte de decoração ainda tem que entrar também. Eles colocaram interruptores inteligentes na casa. Pra cá, a nossa cozinha ficou com essa ilha seca, essa ilha não, né? Essa península seca. A cliente não queria ter banqueta, então por isso que a mesa encosta aqui. E aí a cozinha é compacta, mas é toda funcional, é do tamanho que tem que ser. Nós temos esses móveis aqui, eu fiz eles em 2 níveis, esse aqui menos profundo para não bater a cabeça, esse que vem mais alto a gente já coloca mais profundidade para conseguir guardar mais coisa. A bancada aqui tá no quartzo branco, esse revestimento verdinho que deu todo o charme, que vocês sabem que eu não uso muita cor, né? Mas um pontinho de cor assim dá todo o charme pro ambiente. Esse revestimento é o Dolce Menta da Villa Grace. E aqui, ó, tem um gaveteiro embaixo do cooktop. O cooktop já tá instalado aqui, um cooktop de indução. O armário, a gente tinha que pegar cada cantinho, gente. Ficou bem a conta aqui essa cozinha. Então aqui, ó, tem 2 nichos. Um pro micro-ondas e um pro air fryer e outros eletros, que já ficam aqui à mão, ficam facinhos de pegar. Eu gosto muito dessa coisa do micro-ondas aqui embaixo, tá? De pegar o prato e já poder apoiar na bancada. Eu prefiro 1000 vezes do que ele na parte alta. Eu sei que tem gente que prefere o contrário, por isso que eu tô citando. Aqui a gente aproveita o cantinho que sobrou. As tomadas já estão dentro dos nichos ali para os eletros, então eles já podem funcionar aqui mesmo, já pode ficar ligado aí se não quiser puxar para cima da bancada. E aqui, ó, a nossa área de cuba com lixeira embutida. Aqui é um nicho para o purificador de água. Então ficou toda a infra aqui hidráulica e elétrica, e depois quando colocar ele no lugar tem espaço para o rabicho e para o fio ficar aqui. Então quando entrar o purificador, ele vai cobrir isso daqui. Outro detalhe também interessante, nós colocamos tomadas aqui, ó. A tomada está no fundo do móvel superior, para que não ficasse recortado nesse revestimento lindíssimo. Não queria aquele monte de caixinha. Essa daqui nem vai aparecer quando colocar o purificador, então não tem nenhuma tomada à mostra. Todas as tomadas estão aqui nessa parte superior, que é o fundo do armário. E esse armário ele tem LED ali também iluminando a bancada. Aqui o espaço da geladeira, que já está no lugar, mas está ainda coberta, né, protegida. E aqui, ó, ficou esse espacinho. Nós colocamos um armário vertical, uma despensa aqui, um armário dispenseiro, né, na vertical, porque a geladeira ela é mais profunda. Se eu colocasse ela no final, ela ia ficar muito na frente da porta de vidro. Então eu recuei um pouquinho, deixei esse espacinho de um armário para a gente conseguir ter uma porta de vidro maior, que é a porta de vidro que integra com a nossa área gourmet lindíssima, que a gente vai ver depois, porque primeiro eu vou mostrar a área íntima da casa. E aí aqui voltando na nossa sala, muito importante, nós temos a porta do escritório camuflada aqui. Isso aqui é um painel ripado de marcenaria, quando é bem feito tem esse resultado, ó. Faz parte do painel de TV e na verdade é uma passagem para o escritório. Esse escritório eu peguei um pedacinho que sobrou do que era quarto e virou oficina.
Então, é um escritório compacto, ele tem 1,80 de largura só, então aqui vai entrar um sofá-cama virado de frente. Temos aqui esse nicho, deixa eu ver se eu consigo acender. O nicho iluminado aqui para colocar souvenir de viagem, eles tinham me pedido um espaço para isso, para colocar souvenir. E ficaram esses nichos aqui, que dá pra colocar os livros e as decorações, né? Os souvenirs. Aqui a bancada de trabalho com um gaveteiro de apoio. E aqui em cima nós temos armários para armazenamento mesmo de documentos e tudo mais que for necessário, né? Aqui eles pediram também ventilador de teto, porque realmente hoje eles usam muito o escritório, então ter essa opção do ventilador ou do ar-condicionado, que tá ali no canto, na parede menos importante sempre. E aqui, gente, quando o sofá-cama abrir, ele tem todo esse espaço e ele consegue ainda invadir um pouco por baixo dessa bancada. Por isso que essa bancada não tem pé do lado de cá. Eu deixei aberta mesmo para conseguir abrir mais aqui o sofá-cama. Então ficou um escritório compacto, mas super funcional. E eu vou aproveitar e voltar falando a medida, que vocês vão perguntar depois, que eu só lembrei da medida agora na hora do escritório. Inclusive falei só a largura, né? Peraí, deixa eu ver minha colinha aqui pra ver a medida toda do escritório. Ele mede 1,80 por 3,88. E ficou bem iluminado, né? Com essa janela, ficou bem legal. Aqui a sala, ela tem 3,88 assim de largura por 5,75 de comprimento. E a cozinha, ela mede 2,46 de largura, que se eu bem me lembro na obra, deu uma diferença e ficou menor. Eu acho que tem 2,30 agora de largura por 4,44. Então, ela é uma cozinha que é uma passagem, né? É uma cozinha corredor. Pela largura, eu até conseguiria colocar mais alguma coisa do lado de cá, mas a gente queria deixar essa passagem bem livre para a área gourmet. E a área gourmet é muito ampla, então eles não precisavam de mais do que isso na cozinha, até porque eles estão vindo de um apartamento pequeno, então essa cozinha aqui já está bem mais do que eles têm atualmente. E aí para cá nós temos o corredor da área íntima da casa. A gente começa acessando por aqui. Aqui antes era o banheiro social, atrás dessa parede, e eu fechei a porta que tinha aqui e virei essa porta para fora. O banheiro social virou o lavabo da área gourmet. E aí a gente segue aqui no nosso corredor. E aí aqui no corredor nós temos 4 portas. Deixa eu fechar aqui para vocês visualizarem bem. Que inclusive são portas prontas. Já vem de fábrica nessa cor branquinha. E essas portas, elas são da marca Holden. Elas já vieram assim, pintadinhas de branco da fábrica. E nós colocamos fechaduras pretas, preto fosco, para combinar com as esquadrias. É um contraste que eu gosto bastante. Geralmente eu acabo usando a fechadura preta mesmo quando a porta é de madeira. Mas na porta branca com a fechadura preta eu gosto demais. Quase todos os projetos são com fechadura preta. E aí pra cá tá o nosso banheiro social, que foi construído totalmente novo. Olha, ele ficou com essa bancada branquinha também no quartzo branco, a cuba de sobrepor redonda, metal cromado. Aqui temos bastante detalhe de iluminação aqui com os perfis de LED. Temos uma janela que tá embaixo de um pergolado que foi criado justamente para trazer iluminação para esse banheiro e para o corredor. Acho que eu não mostrei a janela do corredor. Vou mostrar. Eu criei um pergolado ali na área gourmet, uma área de entrada de iluminação natural por conta desse banheiro e do corredor, para não ficar escuro. Então a gente tem aqui ventilação e iluminação natural nesse banheiro. E para cá o nosso box, que eu fiz um nicho aqui diferente, com iluminação também, todas as prateleirinhas. E aí esse banheiro a gente colocou, mesmo esse revestimento aqui, é o mesmo que é o piso da casa toda, que é o Habitat cinza de 80 por 80, acetinado. E aí a gente colocou o mesmo piso da casa toda nas paredes como um todo desse banheiro. E aí como detalhe entrou esse marmorizado aqui, que é o Ripa Marmo da Bianco Grace, 45 por 90. E esse amadeirado clarinho no chão que eu amo, que é o Liverpool. Ele veio no piso do box e no fundo do nicho aqui. O box aqui não tá até o teto, porque a janela ficou fora do box. Então a gente optou por não ter o box até o teto. Ele tá alinhado ali com a altura da janela. E assim ficou o nosso banheiro social. Ó, dá pra tomar um banho ali com a iluminação fraquinha. Tem que esconder aquele fio que tá aparecendo aí. Voltando aqui pra mostrar a janela do corredor, que eu falei e não mostrei. Olha que diferença que faz ter uma iluminação natural aqui no corredor. É um corredor, não é tão curto, né? É um corredor um pouquinho comprido. Então eu faço muita questão de ter essa iluminação natural no corredor sempre que possível. Aqui, como eu já tinha a questão da janela do banheiro social e do lavabo externo, que vocês vão ver daqui a pouco, eu criei também essa janela aqui pro corredor.
Aqui vão entrar quadros depois de decoração para esconder esses quadros de disjuntor. Aqui é um quarto de hóspedes, que atualmente tá com os móveis aqui da área gourmet. Olha a cadeira da área gourmet, lindíssima, igualzinha do projeto. Vocês vão ver aí no 3D depois, quando a gente chegar lá na área gourmet. Mas eles estão com alguns móveis aqui ainda para montar. Então, estão armazenados aqui nesse quarto. Não falei a medida do banheiro social. A medida do banheiro social é 1,20 por 2,85. E esse quarto aqui, ele mede 3 de largura por 3,35 assim, de comprimento. Foi um quarto que foi construído do zero também. Estava totalmente fora do contorno da casa anterior. E a gente pegou o espaço de quintal para fazer esse quarto. E esse quarto tá planejado também para fazer um armário aqui. A porta ficou no meio, né, digamos assim, porque não tinha jeito, que eu precisava abrir as portas dos outros quartos. Então essa porta ficou no meio e aí tem o projeto de um armário dos dois lados. A porta fica dentro dos armários e entra ali a cama, o móvel da TV, enfim. Aqui é um quarto de hóspedes. E tem esse janelão pro fundo do quintal, ó, trazendo bastante iluminação natural aqui pro quarto. E o coqueiro, quem lembra do coqueiro? O coqueiro já estava aí quando tudo começou. E ele foi mantido, o projeto foi feito em volta dele. Aqui é o quarto da filha, lindíssimo. Tô louca pra mostrar pra vocês o móvel planejado desse quarto. E aqui é o quarto do casal com closet de banheiro. Só que eu estou esperando minha cliente chegar aqui com a chave. Enquanto isso, então, vamos ficar fora de ordem, vamos lá na área gourmet, depois a gente volta aqui nos quartos. Mas não saiam do vídeo, tá? Que o quarto da filha está imperdível. Tem caminha superior, tá uma coisa linda. E chegamos na nossa área gourmet, belíssima. Gente, catem esse forro de bambu, de madeira com bambu. Ficou muito bonito, amei. Esse revestimento aqui, que é um revestimento que eu amo também, 83 por 83 da marca Dami, que eu esqueci o nome agora. É alguma coisa Stone. Stone Chumbo, semente Stone é a outra, eu uso muito também. Esse aqui é o Stone Chumbo acetinado da Dami, 83 por 83. Piso do chão, então é o mesmo da casa toda, Habitar cinza, 80 por 80. Porém, aqui tá com acabamento antiderrapante. Então é igualzinho, a gente consegue alinhar os rejuntos, só que o interno é acetinado e esse aqui, que é uma área mais externa, tá no acabamento antiderrapante. Essa mesa aqui foi história pra contar, que o cliente queria desde o início essa mesa de tronco de árvore. Ela é imensa, ela tá maior do que a do projeto aqui, se eu não me engano tem 3,5 metros. Tá maior do que a gente tinha colocado no projeto. E ela teve que entrar antes de colocar as portas e janelas, porque depois não passaria. Mesmo com porta grande aqui, com a porta grande na entrada, a janela grande, ela não passaria. Então essa mesa entrou aqui tem tempo, ela entrou durante a obra e agora também não sai mais. Ela vai ficar aqui como parte da obra, como se fosse uma construção. Várias pessoas para carregar, ela é muito pesada. E aí ela tava, né, no projeto desde o início. Aqui ficou um espacinho para um lounge. Vai entrar ainda uma cristaleira, eles têm coleção de canecas também, vai entrar sofazinho, enfim, aqui é um lounge. E aí temos esse pergolado, que foi o pergolado que eu citei ali dentro, que foi para trazer iluminação para essas janelas aqui. Tanto a do corredor, que tá aqui, quanto a do banheiro social, que tá aí. E a desse banheiro aqui, que é o lavabo que vai atender a essa área. Então, trouxe iluminação natural, tanto para essas janelas quanto para a própria área gourmet, porque como é uma área muito comprida e a porta tá lá no final, esse pontinho de luz aqui também fez muita diferença. E aqui é o nosso lavabo belíssimo da área gourmet. A luminária ainda tá enrolada ali, ó, mas é uma luminária pendente aqui no canto, bem rústica, assim, de corda. O teto aqui tá no PVC vinílico amadeirado. Esse revestimento aqui que eu amo é o revestimento da Villa Grace, Angoli Blue. Ele mede 1,40 por 80 e ele é bem rústico assim também, imitando uma pedra. E pra casar com ele eu trouxe essa cuba, que também é uma cuba assim bem rústica, uma cuba de pedra mesmo. Ficou muito legal o resultado. E essa bancada, ela tá numa pedra que tem um ótimo custo-benefício, que é a branco siena, e tá com acabamento escovado, que aí deixa um pouquinho mais rústico também, não tinha nada a ver uma pedra polida aqui. Então, essa pedra ela veio no acabamento escovado, ela veio com uma saia maior, porque a gente não queria colocar armário nessa área, e temos uma prateleira de apoio ali embaixo. Tem até iluminação, tem LED ali. E o piso, ó, vocês vão ver que o piso é o mesmo da parede, o mesmo que a gente usou como revestimento de parede, a gente usou como piso do chão. Então ficou assim, ficou bem rústico. As demais paredes estão com textura de cimento queimado, que são paredes que não molham, né? Esse lavabo não tem chuveiro nem nada. Então ficou na pintura mesmo. Essa parede aqui, essa, e a daí onde tem a porta e a janelinha.
E eu achei lindo, eu amei esse banheiro. Tem um espelho orgânico também. Vontade de soltar essa luminária aqui. Mas depois eu vou fotografar para portfólio e aí lá no Instagram vai estar tudo um brinco, com os móveis no lugar, decoração, tudo certinho. Aí depois vocês, daqui um tempo, uns meses depois desse vídeo, vocês vão lá no meu Instagram ver as fotos da casa pronta. E antes era um banheiro completo que atendia a casa, né? Mas era muito pequeno para um banheiro com chuveiro. Então a gente transformou num lavabo e eu virei a porta para cá, transformando no banheiro da área gourmet. E aí, voltando a falar aqui da nossa área gourmet, as cadeiras vocês viram ali no quarto, né? São cadeiras pretas, que vão entrar aqui dos dois lados da mesa. Pra cá, temos toda essa bancada de trabalho. Lava-louças, 14 serviços. Essa bancada tá no preto São Gabriel escovado, pra ficar mais rústica também. E aí, aqui tá a nossa cuba, lixeira embutida, cooktop, nesse caso aqui é a gás, a gente tem o cooktop de indução dentro de casa e o cooktop a gás aqui na área gourmet. Muitos clientes fazem essa escolha de ter as duas opções de fogão em casa. E aqui vem o forno. Reparem que não temos forno dentro da casa, porque ela não viu necessidade de ter forno na área gourmet e na cozinha, que são muito próximas. Então, como aqui era uma área maior, a gente tinha muito mais espaço de bancada, a gente optou por colocar o forno aqui fora. E aí ficou aqui embaixo do cooktop a gás e o forno também é a gás. Aqui nós temos porta-tempero, um gaveteiro bem generoso e logo vem a nossa churrasqueira, que desde o início o cliente queria essa churrasqueira com a boca aberta aqui na lateral, assim, em L. E aí, olhando de frente, ficou bem legal, assim, o visual dela. Ela já vem emendando com a bancada. E aqui, então, é a nossa churrasqueira. Essa área gourmet virou uma cozinha completa, né? Temos a ilha também, que também tá na pedra preto São Gabriel escovado. Tem armário aqui embaixo também, então tem bastante armário nessa área gourmet. Mas o charme mesmo aqui é esse forro de bambu com esses trilhos de spot fazendo a iluminação geral desse ambiente. Aqui tem LED também nesse armário. Vou nem acender agora porque tá super claro aqui, mas temos o LED aqui também fazendo a iluminação dessa bancada e muito armário na parte superior também, né, gente? Inclusive temos tomada aqui dentro. E seguindo pra cá, a nossa lavanderia, que ficou com a porta de vidro aqui. Antes, isso aqui foi uma modificação de projeto, tô me lembrando agora. A gente tinha essa porta aqui na lateral, mas depois eles preferiram colocar pra cá, que é uma área coberta, e a gente integrou aqui a lavanderia com a área gourmet, com essa porta de vidro. Aqui ficou uma lavanderia bem ampla. Essa parede é super torta, porque o terreno ele tem um nível bem fechado aqui. Então, ficou aqui essa parede torta e eu coloquei a bancada pra cá, onde eu conseguia fazer uma parede reta. Aqui embaixo ainda vai entrar a lave seca, como eles ainda estão se mudando, eles ainda estão com a lave seca na casa atual. E ficou aqui o espaço de tanque, bancada extra de apoio, e eles me pediram os armários em alumínio nessa área de serviço, porque eles queriam mesmo que fosse uma área durável, assim, que possa molhar. Tem esse armário grande aqui, vertical, também no alumínio, com veneziana para respirar, né, tudo que tá guardado ali dentro. Então tem bastante área de circulação aqui, de armazenamento. E nós temos um vão no teto e eles tinham decidido fazer depois uma escada caracol para acessar a laje para manutenção. Mas por hora eles desistiram dessa ideia. A gente ficou com esse vão, foi fechado a parte superior e tem um vão ali na lateral que eles podem colocar uma escada aqui e subir na laje por aqui e fica uma ventilação 24 horas aqui dentro também. Ainda assim, nós temos essa janela, porque se eles quiserem colocar varal de pé aqui dentro, colocar uma roupa estendida aqui dentro, consegue abrir a janela, ter essa ventilação a mais e ter iluminação natural aqui nessa lavanderia também. Então ficou bem arejada e bem espaçosa a nossa lavanderia. Pra cá, aqui no quintal, depois eles pensam em colocar a porta de vidro aqui, fechando a área gourmet. Por enquanto, essa porta não entrou ainda. Esse foi o quintal que sobrou, né? Tinha muito mais quintal antes, mas nós viemos crescendo a casa. Ainda assim, nós temos quintal. A palmeira, que já existia, foi mantida. Então, tudo foi sendo feito em volta dela. E ela foi mantida aqui no lugarzinho dela. E pra cá, nós criamos esse pergolado descoberto, que é a área da jacuzzi, a área da hidromassagem, que ainda não tá pronto também. Eles deixaram pra finalizar, colocar essa jacuzzi depois. Mas ficou aqui um espacinho como se fosse um deck extra para fazer um banco, colocar um estofado aqui, um assento estofado e fazer parte. Ter um espaço para alguém sentar para conversar com quem tá ali na jacuzzi. Aqui os degraus para subir na jacuzzi, que é uma jacuzzi bem grande, então ela também é profunda. E esses degraus, eles foram todos esculpidos no porcelanato e ficaram com a cava para colocar a fita de LED por baixo. Todo esse deck aqui da jacuzzi, ele é iluminado com LED por baixo aqui dos degraus. Ali vai entrar a jacuzzi, né? Tá com o espaço dela.
E aqui do lado nós colocamos o chuveirão naquele mesmo revestimento lá do lavabo, que é esse revestimento rústico aqui da Villa Grace, o Angoli Blue. E aí o pergolado, ele tá todo numa textura de cimento queimado. E aí aqui, né, o nosso chuveirão. E pra cá, a cliente acabou de chegar. Não atrapalhar. Talvez para terminar de falar, mas eu tenho que entrar numa reunião. E pra cá, aquele corredor de acesso que eu mostrei lá pela garagem, que ele já existia, ele era exatamente dessa largura. Aqui tem, se não me engano, 75 centímetros, nós mantivemos. Nós só fizemos um recuo maior aqui, porque a janela do quarto do casal, da suíte. E pra janela virada pra vizinho, a gente precisa respeitar no mínimo 1,5 metro. Então aqui, ó, esse recuo ele aumenta por conta da distância da janela, mas todo o restante do corredor tem 75 centímetros de largura, que é uma coisa que já existia, né? A gente manteve aqui essa parede, inclusive aqui é o banheiro da suíte, que também já existia, com a janela pra cá, enfim. E aí aqui no final, aquele portãozinho que vocês veem lá pela garagem, que é o acesso de serviço e de visita, né, para a área gourmet. Então, acontece tudo por aqui. E agora que a cliente chegou, vamos lá ver os quartos. Acabou de chegar a chave. Quartos abertos. Mostrar primeiro aqui o do casal. Acender as luzes. Então aqui, ó, é o quarto do casal, suíte master. Fechar aqui que temos mais uma porta em painel de marcenaria. Aqui eu fiz toda essa cabeceira planejada, vai entrar a cama. É um quarto bem compacto, tá? Medidas... Não tô lembrando de falar medida de nada, gente. Fui lá, não falei a medida lá fora. Lavabo lá de fora, 1,36 de largura por 1,86 de comprimento. Área gourmet, 8,96 por 4,6, bem grande, né? Área de serviço, 2,16 por 3,91. E agora a suíte, ela mede 3 por 3,35, igual aquele outro quarto ali. Então ela tem 3,35 assim, por 3 assim. É bem a conta, tá, gente? Para um quarto de casal, principalmente considerando que tem essa porta aqui, então eu não consigo usar toda a largura, porque eu preciso ter essa passagem aí do closet. Mas enfim, aqui a gente trabalhou com um espaço já pré-determinado, né? Então aqui é o espaço da cama, ficou uma mesinha fixa, a outra vai ser uma mesinha solta, porque o espaço ali de circulação realmente é pequeno. Temos o cortineiro aqui, onde vai entrar essa cortina. Aqui um pendente de cabeceira, que ele vai descer mais, tá? Ele tá preso, ele tá amarrado ali, mas depois vai soltar, ele vai descer mais pro lugar. E aqui eu fiz esse detalhe com uma pintura azul. Tem uma caixa azul aqui pra trazer um pontinho de cor. E uma tinta que é uma cor que traz tranquilidade, né? Uma cor suave. E aí, ali tá a parte da TV. Tem um móvel de apoio aqui embaixo. Eu gosto muito de fazer esse tipo de puxador, ó, que ele pega por trás da porta. É o puxador passante. Aqui tá dando pra ver bem. Ó, pego aqui por trás. O puxador passante, a gente abre assim. E aí aqui, ó, nós temos um detalhe de obra também bem interessante, que é um tubo de esgoto, um tubo PVC aqui de 40, que ele vem e sai aqui dentro do móvel. Ó, tem até, colocaram até um acabamento. Ele sai aqui dentro do móvel, já tem tomada dentro do móvel, que é para colocar aparelhinho, consegue ligar direto ali na TV. Então, isso aqui é bem importante de pensar também em deixar nas obras. Aqui tá sem lâmpada ainda central, por isso que tá um pouco escuro aqui dentro. Tá só com os LEDs decorativos acesos. E aqui é a nossa porta do closet. Esse closet era um quarto antes. Eu peguei um pedaço dele pro corredor. Ele era um quarto estreito, 1,86 de largura e comprido. E aí agora ele tá menos comprido, que eu peguei um pedaço pro corredor. Aí aqui nós colocamos uma claraboia também no vidro fixo, só para trazer iluminação natural. Olha só que beleza, são 10h20 da manhã. Olha como tá claro aqui dentro desse closet. E aí esse closet, ele tem os armários em L e pra cá nós temos a porta do banheiro. Então aqui ficou 3 módulos de gaveteiro com cabideiro, isso num closet relativamente pequeno, tá? Vou passar a medida. 1,86 por 3,40. Ainda conseguimos ter muito armário. 3 módulos de gaveteiro com cabideiro. Aqui um módulo todo de nichos, prateleiras, né? Aqui um módulo de canto para roupa comprida. Pra cá nós temos nichos com uma gavetinha aqui no meio, porta-joia, enfim. E aqui, por último, a cliente ainda pediu para incluir, que não estava previsto, um armário sapateira.
Então ele é todo de prateleiras, com uma altura um pouco menor, que é para sapatos, essa parte aqui. E não vai até o teto, porque a gente deixou uma infraestrutura para ar-condicionado ali. Se quiser colocar ar-condicionado no closet, então por isso que esse armário não vai até o teto. E aqui é a nossa porta do banheiro, que tá previsto aqui também fazer uma porta em marcenaria planejada. Eles também não colocaram ainda, então tá sem porta, tá só com esse acabamento aqui do alisar. Aí esse banheiro, ele também já existia. Ele era o banheiro da suíte, sendo que a suíte era onde é a oficina atualmente. Então, esse banheiro já existia, a gente reaproveitou só mudando a posição da porta também. Essa porta ela abria pra cá e ela começou a abrir aí. E aí aqui nós temos a bancada no quartzo branco também, com o armário clarinho aqui embaixo, um espelhão colado na parede, iluminação aqui nessa área de bancada. Pra cá nós temos a área da bacia sanitária, minha favorita de sempre, eu sempre uso, ralos ocultos em toda a casa. E aqui o box piso-teto com 3 folhas, nós temos 2 folhas fixas e a porta no meio. Porque aqui esse box ficou bem comprido, né? Medida do banheiro, colinha. Medida do banheiro é 2,10 assim, por 1,84 assim. Então 1,84 de box só para um chuveiro é muito box. Então a porta ficou aqui no meio para não atrapalhar a bacia sanitária também. Ela fica aqui bem alinhada com a porta de entrada do banheiro. O chuveiro aqui para um lado e para cá a nossa janelinha que vocês até viram ali fora. Ali por fora, vocês viram naquele mesmo recuo da janela do quarto, essa janelinha aqui, que inclusive já era aqui mesmo, a gente só mudou a janela, né? E aqui tem tomada alta, por quê? Para colocar um toalheiro elétrico. E como eu disse, tá bem distante do chuveiro, 1,84 de distância. Então, o box, normalmente, ele tem, sei lá, 1,20 de medida, que seria mais ou menos aqui. Então, todo aquele espaço ali já é uma área seca, né? E a tomada, ela tá bem alta. Então, aqui na frente dessa tomada vai encaixar o toalheiro deles, o toalheiro elétrico. E eles deixaram também o toalheiro extra aí fora para pendurar alguma outra coisa, mas aqui tem esse toalheiro elétrico e tem a janela para cá. Os metais cromados nesse banheiro, também, né, no outro também, só o lavabo que ficou com metal preto nessa obra. Com esse puxador bonito aqui também, eu adoro colocar puxador grande em box. E assim ficou o nosso banheiro. Ah, os revestimentos, eu não falei. Esse aqui, meu queridinho também, que é o Magda Weiss da Dami 83x83, uso muito. Ele é um marmorizado bem suave, nada enjoativo. Aí ali no fundo tem essa ripa marmorizada no tom de cinza também, não lembro mais o nome, que é da mesma coleção daquela do Beira Social, só que no Beira Social é uma ripa marmorizada branca, né? Branca com marrom. Esse daqui é nesse tom de cinza que combinou perfeitamente com o Magda Weiss. E no piso, o Liverpool, que é meu queridinho dos amadeirados claros. É o Liverpool da Bianco Grace. Então nós temos 3 revestimentos nesse banheiro aqui, assim como no social. E bastante detalhe, assim. Iluminação fraquinha para um banho à meia luz, sempre, né? Aquela ali do nicho. Ela sente separada das outras, assim como no banheiro social. E essa é a nossa suíte master. E agora vamos lá conhecer o quartinho da minha mini cliente, que ficou a coisa mais fofa desse mundo. Olha como entra a iluminação natural do closet no quarto. Bem legal, né? Claraboia é tudo, gente. Eu vou fazer na minha próxima casa várias claraboias, não vai ser uma só não. E aqui, ó, o quartinho. Ah, já tá até com o brinquedo aqui dentro. Deixa eu acender. A gente já começa o quarto com esse ripado aqui, porque sobrou um tanto de parede, que é a parede ali do quarto de hóspedes. Então, para preencher essa entrada, já tem um painel ripado fixo. Aí aqui nós temos esses nichos para brinquedos e decorações que são na lateral do armário. O armário dela, o guarda-roupa dela já entra aqui. E aí eu não queria ter essa lateral chapada. Encaixei aqui esses nichos para decoração e para brinquedos. E aí na sequência vem o armário dela e reparem que tem o ripado aqui também. O mesmo ripado que tem ali tem aqui, porque aqui é a lateral dos nichos. Então também não queria ficar vendo uma lateral reta de marcenaria. E aí aqui nós temos o armário com 2 portas de correr, porque aqui não tem tanto espaço de circulação. Então eu coloquei a porta de correr, porque se puxar a cama auxiliar pra cá, a porta não iria abrir, né? E aí aqui tem gaveteiro e prateleiras. E pro lado de cá, nós temos gaveteiro e cabideiro com maleiro. Então ficou ainda um armário bem amplo, um armário muito bom. Tem ventilador de teto também, eles colocaram ventilador de teto em todos os ambientes, os quartos, né? Os ambientes principais. Pra cá, a nossa janela.
que tá também com bastante iluminação natural, aqui de frente pra área da jacuzzi, ó, ali pro quintal, mas tem bastante iluminação natural. E a graça maior desse quartinho é essa área aqui das camas, né? A princípio, esse quarto é de uma menininha só, mas tem uma cama extra pra ela brincar. Então, na verdade, nós temos 3 camas, porque aqui é uma cama com auxiliar embaixo, então a gente consegue puxar aqui uma segunda cama. Peço ajuda aos universitários. Ó, aqui tem uma caminha auxiliar, tem uma outra caminha de solteiro, né? Em cima é uma cama de solteiro, embaixo é outra. Tem rodinha. E aí aqui nós temos um baú, sobrou medida, né? Sobrou medida aqui na cabeceira, então temos um baú para guardar brinquedo e que pode servir também como um apoio de cabeceira, né? Uma mesinha de cabeceira, se for o caso. E por falar em cabeceira, nós temos essa cabeceira num tomzinho de rosé, toda com LED por trás e fazendo esse formato de montanha ou de casinha, né? Pode remeter as duas coisas, pode remeter tanto a montanha quanto a casinha. Então entrou aqui no quartinho dela o cinza do ripado e do armário, com amadeirado bem clarinho dessa parte toda da cama, com esse rosé fazendo um destaque aqui. E a pintura em si ficou neutra, ficou um cinza, a gente usou cinza crômio em toda a casa. E aí pra cá nós temos a escadinha da cama superior, e essa escadinha também tá com essa frente no rosé. E nós temos gavetas, ó, para otimizar o espaço de armazenamento aqui no quarto. Nós temos mais gavetas. Ó, aqui também é uma gaveta. Aqui também é uma gaveta. Então dá para guardar muito brinquedo nesse quarto. Tá tudo arrumadinho. E aqui em cima, como ficou muito alto, é uma portinha. Que aqui já não daria para ser uma gaveta. E aí a caminha, ó, ela sobe por aqui e tem uma abertura aqui pra passar. Eu não vou me atrever, né, gente? Testar se a estrutura tá boa. Mas a estrutura aqui foi feita em serralheria e foi toda revestida com a marcenaria. Ali em cima também tem o baúzinho, que também faz a função de apoio para cabeceira, porque ali vai entrar um colchão de solteiro e tem esse apoio ali para colocar um abajur, apoiar qualquer outra coisa ali em cima. E aqui, como vocês estão vendo os ganchinhos, vão entrar as cordas. Vocês vão ver aí na imagem do 3D, que aqui tem as cordas branquinhas e ainda vão entrar, ainda vão pro lugar, junto com os colchões, enfim, pro quarto ficar prontinho. E essa cabeceira, ela percorre todo o quarto, ela vem pro lado de cá também. Então ela vai até lá na porta. Olha que hallzinho de entrada bonito desse quarto, ripado de um lado, com nicho iluminado, com cabeceira iluminada, nesse formato diferente. Com uma gracinha esse quarto, fala a verdade. Dessa vez eu vou finalizar o vídeo por aqui mesmo, vou lá pra fora pegar sol, não. E é isso, espero que vocês tenham gostado do resultado dessa reforma, tanto quanto eu. Espero poder voltar pra fotografar, fazer fotos oficiais, sua casa toda arrumadinha já, com cortinas, com decoração, com os móveis soltos que estão faltando ainda. E aproveitar para desejar para os meus clientes, espero que eles estejam assistindo esse vídeo, que eles sejam muito felizes aqui nessa casa. Eu acompanhei de perto, vi o tanto de perrengue que teve nessa obra, o tanto que foi difícil construir essa casa. Mas sei que tudo tem um propósito e com certeza eles vão ser muito felizes aqui. É o que todo mundo merece, né? Construir uma casa e aproveitar o seu lar e ser feliz, enfim. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não for inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever. Obrigada por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!